Oi, gente. Continuando o vídeo anterior, que eu fiz o item A, tá? A gente tá resolvendo a segunda questão da lista 4. Aí eu fiz o item A, o vídeo ficou um pouco longo, então achei melhor dividir. Nesse daqui, vou estar fazendo o item B. Aí vamos lá. Do mesmo jeito do item anterior, esse daqui eu já mandei a resolução no grupo. Também tem o passo a passo de como faz questões de máximos e mínimos. Então depois vocês dêem uma olhada. Primeiro passo vai ser fazer a derivada primeira. Ou seja, eu vou derivar essa função. Indica que é a derivada primeira. Eu vou fazer, ó, x elevado a 4. Derivada de x elevado a 4. 4x a terceira. Menos. Derivada de 8x elevado a 3. 24x ao quadrado. Mais. Derivada de 16x ao quadrado. 32x. Terminei a derivada igual a zero. Tá? Do mesmo jeito do item anterior, se vocês observarem, eu posso dividir todo mundo por 4. Né? Eu posso simplificar. Dividindo todo mundo por 4, eu vou ficar com x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x igual a zero. Se vocês observarem, todos os nossos elementos têm um x. Então eu posso colocar o x em evidência. Ficar o x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Aqui a gente também vai usar aquela dica. Que como está multiplicando, eu posso trabalhar com cada termo separado. Então eu posso fazer o x igual a zero. Depois eu posso fazer essa função igual a zero. Então vai ficar x igual a zero. Aqui, como a gente já tem um valor de x, já tem o nosso primeiro ponto crítico, tá? E agora eu vou fazer a outra função igual a zero. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. A única coisa que eu fiz foi dividir, né? Tá multiplicando, então eu fiz cada um separado igual a zero. Aqui, como a gente tem uma função do segundo grau, a gente precisa encontrar as raízes. Então a gente vai fazer Bhaskara. Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. O nosso delta vai ser 36 menos 32. Então, delta é igual a 4. Agora a gente vai fazer o nosso x, né? X vai ser igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido para 2a. Opa. Então, o nosso x1 vai ser 6 mais 2 dividido por 2. E o x2 vai ser 6 menos 2 dividido por 2. Isso daqui vai dar igual a 4. E esse vai ser igual a 2. Ou seja, essas são as nossas raízes. Então, são nossos pontos críticos. Nesse item,
igual o item anterior, a gente tem 3 pontos críticos. O 0, o 4 e o 2. Tá? Aí do mesmo jeito do item anterior, a gente vai fazer o estudo do sinal. Deixa eu só colocar aqui de lado. Os nossos pontos críticos. É o 0, o 2 e o 4. Agora a gente vai fazer o estudo do sinal. Vou fazer aqui em cima. Por que tem que fazer o estudo do sinal? Porque vai facilitar a nossa vida na hora de desenhar o gráfico, tá? E aí eu vou desenhar o gráfico de cada um desses nossos pontos críticos. O nosso primeiro ponto crítico que a gente encontrou foi o 0, né? Como a gente conseguiu ele direto, né? Só igualando x ao 0, então é uma constante. Então vai ficar assim. E aqui no nosso 2 e o 4, como a gente obteve através dessa função, que é uma função do segundo grau, então eu vou desenhar o gráfico da função do segundo grau, tá? Que é uma parábola. Como o x ao quadrado está positivo, então a parábola vai ser crescente. Deixa eu só colocar esse zero um pouquinho mais para cá. Tá? Nossos pontos é o 2 e o 4. Então eu vou marcar aqui no 2, no 4. E vou desenhar o gráfico. A parábola, por causa da função, ela vai ser crescente. Tá? Próximo passo é eu fazer esse tracejado aqui, para facilitar a nossa vida. Mas antes disso, vamos identificar, né, o que é positivo e o que é negativo. Nessa primeira parte, nessa primeira linha, como é o 0, então tudo que tiver à esquerda do 0 é negativo e o que tiver na direita é positivo. Então eu vou só marcar. E na esquerda é negativo, tá? Já nesse segundo gráfico nosso, o nosso ponto de referência vai ser a linha. O que tiver em cima da linha é positivo e o que tiver embaixo é negativo. Então essa primeira parte aqui, ela é positiva. Essa segunda parte aqui é negativa. E essa terceira é positiva de novo. Depois que eu fiz isso, aí sim que eu vou fazer o tracejado. No 0. E no 2. E no 4. Tá? E aí agora eu simplesmente vou somando. Ó, negativo com positivo dá negativo. Positivo com positivo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. E positivo com positivo dá positivo. Então esse é o nosso estudo do sinal. Ele vai servir na hora da gente desenhar o nosso gráfico. Pronto. Terminamos o passo 1. Encontramos os nossos valores dos nossos pontos críticos. Agora a gente vai para a segunda parte.
que é o passo 2, que eu vou fazer a derivada segunda, para encontrar o nosso ponto de inflexão. O ponto de inflexão é onde muda a concavidade, certo? Derivada segunda, eu simplesmente vou pegar a nossa derivada primeira, tá? Que é essa primeira função que a gente tem aqui, que estou circulando para vocês, e vou derivar ela de novo. Então eu vou fazer 4x ao cubo. A derivada vai ficar 12x ao quadrado menos 24x ao quadrado vai dar 48x mais 32, né? Que é a derivada de 32x. Terminei de fazer a derivada, igual a zero. Aqui, do mesmo jeito do item anterior, eu posso dividir todo mundo por 4. Dá para simplificar por 4. E aí, 12 dividido por 4, 3x ao quadrado, menos 12x mais 8, igual a zero. A gente tem de novo uma função do segundo grau, então eu vou fazer Bhaskara. B ao quadrado menos 4 AC aqui 4 vezes 3, 12, vezes 8, 96. Então o nosso delta vai ser igual a 48. Tá? E aí de novo, fazer o x. Menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido para 2a. O nosso x1 vai ser 12 mais raiz de 48 dividido por 6. E o x2 vai ser 12 menos raiz de 48 dividido por 6. Aqui também recomendo que usem a calculadora, tá? E aí, resolvendo esse cálculo que eu já fiz aqui para agilizar, fazendo a calculadora, o x1 vai dar aproximadamente 3,15. E o x2, 0,84. Tá? Essas nossas raízes são os nossos pontos de inflexão. Ou seja, é onde o gráfico vai mudar a concavidade. Pronto, tá feito o segundo passo. Agora a gente vai para o terceiro passo. No terceiro passo, eu faço o teste da derivada segunda para saber se esses pontos críticos que a gente encontrou são máximos ou mínimos. Ou seja, eu vou pegar cada um desses valores e vou substituir na nossa derivada segunda para descobrir se é o máximo ou o mínimo. Então eu vou fazer o f do 0, o f do 2, e o f do 4.
E aí, onde tiver x, eu vou substituir por cada um desses valores. Tá? Na derivada segunda. Então, vai ficar 12 vezes 0, menos 48 vezes 0, mais 32. E aí eu resolvo. 12 vezes 0 vai dar 0, né? Que dá 0, 0. Fiquei com 32. Deu positivo. Então, esse primeiro ponto vai ser um mínimo. É sempre assim, positivo é mínimo, negativo é um máximo. Agora aqui no 2. Fica 12 vezes 2 ao quadrado, menos 48 vezes 2, mais 32. Dois ao quadrado dá 4, né? 12 vezes 4 dá 48. 48 menos 96, mais 32. Quarenta e oito menos 96 vai dar menos 48, com mais 32. Isso daqui vai ser igual a menos 16. Deu negativo? Então aqui a gente tem um máximo. Agora o 4. Quatro ao quadrado dá 16. 16 vezes 12 vai dar 192. Menos 48 vezes 4 também dá 192. É mais 32. Então aqui dá 0, né? Sobra o 32. De novo, ó, positivo. Então a gente tem um mínimo. Pronto. A gente já descobriu se são pontos de máximo ou de mínimo. Agora o quarto passo. O quarto passo é achar os pontos para desenhar o gráfico. Como que eu acho esses pontos? Eu vou substituir os nossos pontos críticos na nossa função original. E aí eu encontro os pontos para desenhar o gráfico. Então eu vou fazer o f do 0, o f do 2 e o f do 4, tá? Ou seja, eu vou substituir cada um desses valores nesse x aqui, ó, da função original, que é o que a questão deu. Então vai ficar 0 elevado a 4 menos 8 vezes 0 elevado a 3 mais 16
vezes 0 ao quadrado, entendeu? Onde tem um x, onde tiver x, eu vou substituir por cada um desses valores aqui. Então, vamos lá, resolver essa primeira. É ao quadrado. Resolver essa primeira. 0 elevado a 4, 0. Que também dá 0. Também dá 0. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 0. Então, aqui eu vou ter o ponto 0 e 0, tá? Então, 0 e 0. Aqui o 0 no x e o 0 no y. Agora o 2. 2 elevado a 4. Menos 8 vezes 2 elevado a 3. 16 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 4 vai dar 16. Menos 2 elevado a 3 vai dar 8. Então vai ficar menos 64. 16 vezes 4. Só um instante. 16 vezes 4. Mais 64. Aí aqui resolvendo. Menos 16 com 16 dá 0, né? Sobrou 16. Ou, menos 64 mais 64 dá 0. Sobrou 16. Então, esse daqui vai ser o ponto 2 e 16. Agora eu vou substituir o 4. 4 elevado a 4. Menos 8 vezes 4 é 3. Mais 16 vezes 4 quadrado. 4 elevado a 4 vai dar 256. Tá? Resolvendo isso daqui, 8 vezes 4 elevado a 3 vai dar 512. Então, menos 512. Mais 16 vezes 4 elevado a 2 também vai dar 256. Então, 256 com 256, 512 menos 512 vai dar 0. Então, esse daqui vai ser o ponto 4 e 0. Tá? Pronto. A gente já encontrou os nossos pontos para desenhar o gráfico. Então, o quinto passo é fazer o gráfico. X, o Y. E eu vou começar a marcar os pontos. O primeiro ponto é o ponto 0 e 0. Então, ele vai ficar bem aqui, ó. 0 e 0. Segundo ponto é o 2 e o 16. Tá bem aqui. 2 e 16. Próximo ponto é o ponto 4 e 0.
Então vai ser bem aqui. Então, ponto 4 e 0. Aí eu vou desenhar o gráfico. Quando eu for desenhar o gráfico, aí lembra do nosso estudo do sinal bem aqui em cima. Ó. O nosso gráfico, ele vai descer, ele vai subir, vai descer e vai subir de novo. Como assim? Primeiro o nosso gráfico ele vai descer. Então bem aqui, ele vai descer. Depois ele vai subir. Depois ele vai descer de novo. E vai subir de novo. Então ele vai descer. E vai subir. Pronto. Aí esse é o nosso gráfico. Aí agora tá faltando a gente colocar os nossos pontos de inflexão. Que é o 3,15 e o 0,84. Aqui, ó. 0,84 e o 3,15. E aí o nosso gráfico vai ficar assim, tá? Como é só um esboço, não tem problema. Só colocar assim. Mas se vocês quiserem saber o ponto exato de cada um desses pontos de inflexão, basta substituir eles aqui na nossa derivada, que nem a gente fez aqui no ponto 4. Substitui eles na função original, né, que a questão deu, e você encontra os pontos exatos. Exatamente onde ele vai pegar aqui no gráfico. Tá? Mas como é só um esboço, não tem muita necessidade. E aí essa é a nossa resposta do item B. Do mesmo jeito que eu fiz do item anterior, eu vou parar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo. E vou gravar outro vídeo resolvendo o item C. Tá certo?